Fala rapaziada, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Boa tarde. Mais um episódio do Codonecta começando. Nossa convidada já tá aí, já. Hoje vai ser uma live um pouco atípica, né? Eu peguei uma gripe forte, eu estou gripado ainda. Vocês estão percebendo que a minha voz está um pouco estranha, então é que eu tô gripado. Tava com uma febre até relativamente alta 2 dias atrás. A gente não nem teve a live de terça, né? Cancelei. E hoje, com o Conecta, a gente não tem como cancelar, né? E hoje a gente vai receber. Fala, Wilson, tudo bem? Boa tarde. Como é que tá? Obrigado, amigo. Obrigado. Eu já aceitei aqui, não. Já aceitei aqui o convite. Pessoal, nesse comecinho, como eu sempre peço, manda aí, clica aí no aviãozinho, vamos chamar nossos amigos, né? Estou mandando aqui a lista para todo mundo, enquanto nossa convidada não entra, manda aí também. Hum, é, então deixa eu mandar. Vê agora. Agora Agora foi. foi. Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? E aí, como é que você tá, né? Eu estou ótima, graças a Deus. Vida corrida como sempre, né? É Olha o isso grupo aí. Condofai aí, está assistindo ao vivo. Olá, sejam muito bem-vindos. Olá, Flaviane, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde, pessoal. pessoal. Um prazer Obrigado. recebê-los aqui. Romulo estava dizendo, né, no início da live que estava doentinho. Essa é a vida do empreendedor, né, Rômulo? Né? Mesmo doente, minha garganta está incomodando, né? Isso aí. Eu tô de repouso esses dias, né? Mas sempre tem reunião. Sim. Então hoje eu já fiz reunião, ontem eu fiz reunião, tava com febre, aí agora baixou um pouco a febre, mas a garganta tá ruim. Então, até bom que é você, que hoje você pode falar à vontade que eu fico quieto. Você está entregando já para o pessoal que eu falo muito, é isso? Ah, eu não preciso falar, não. É verdade. Mas você já viu algum comercial que não gosta de falar? Né? Difícil, né? A gente, Nem falo. enquanto comercial, né? Eu, como mentora de vendas, então, a gente gosta muito de falar. Mas para falar, tem que falar bem, né? Até para a gente conseguir gerar um resultado aí positivo. Então, eu adoro falar, realmente, essa é uma característica minha. E eu falo muito para os meus mentorados. Nós precisamos abrir a boca para falar, porque senão a gente não consegue ter o resultado que a gente tanto espera enquanto vendedores, né? Sim. Eu também sempre fui muito comunicador, muito de conversar. E com o tempo, né, a gente parece que eu me encontrei aqui, né? Porque eu estou fazendo as coisas que eu mais gosto. Sim, É falar sobre condomínio, né? Falar sobre o nosso mercado e falar para as pessoas, né? Então a gente está sempre unindo aquilo que a gente faz de melhor. E, é inclusive hoje é verdade. dia do empreendedor, né? Hoje Então é dia do parabéns, empreendedor. Parabéns parabéns para para nós. você, parabéns para nós, parabéns aí para todos os empreendedores. Parabéns. Verdade. Que é um desafio diário, né? Ser empreendedor, principalmente no Brasil, onde a cada um ano fecham várias empresas, né? Eu tinha esses dados atualizados há pouco tempo, mas as empresas geralmente elas não sobrevivem até o segundo ano. Então, realmente é um trabalho de persistência, de formiguinha. A gente precisa sempre persistir para poder atingir aí o que a gente deseja. Sim. E aí a gente parou muito para analisar que o Condonecta ele nasceu em março. Ele tem praticamente 6 meses.
aí está nessa crescente, né? Graças a Deus e graças também a vocês, né? Que me ajudam, que me acompanham e que estão junto comigo. Então eu tenho que agradecer, porque realmente o Condorecta não faz sozinho, né? A gente cresce junto, é um dos valores que a gente traz aqui, e então eu tenho que agradecer aí todo esse suporte, todo esse apoio aí que vocês dão para isso aqui dar certo, Ninguém né? cresce sozinho, né, Rômulo? As pessoas que têm muito desse conceito de achar que tem um provérbio africano que ele fala justamente sobre isso, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado. E isso é um provérbio que realmente eu levo para minha vida. Ninguém caminha sozinho, né? Se você quer ter sucesso, você precisa de outras pessoas te ajudando. Então, até porque o que falta em mim tem no outro. Então, é importante que a gente sempre tenha essa humildade, né? Eu falo sempre para todos os meus mentorados, a gente precisa constantemente sentar na cadeirinha do aprendiz, porque a gente vai morrer aprendendo. Então, a gente tem que ter essa humildade de entender que a gente precisa cada vez mais trabalhar essa nossa humildade, né? Sim, exatamente. E Nanda, esse comecinho eu queria deixar aqui, né, para você se apresentar. Muita gente conhece, mas muita gente vai vir a te conhecer pela live. Também ela vai, né, eu vou reprisar lá no YouTube. Inclusive, no YouTube eu alcancei a marca de 100 inscritos. Que bacana! Então, também estou Parabéns! muito feliz por causa disso. Parece que foi um presente, né, Sim. que No eu dia do ganhei. empreendedor, né? Sim, foi realmente um presente, porque era algo que eu não imaginava. Eu realmente nunca imaginei que o Condonecta ia dar tão certo, Sim. né? Que ia dar tanta oportunidade, não só para mim, mas para quem está junto. E aí eu estou tendo essa visão, né? Que realmente está dando certo e tem muito mais a agregar. Sim, Então, eu sim. queria deixar aqui para você poder se apresentar, fala à vontade sobre sua carreira, né, toda essa sua experiência que você tem de mercado, também essa sua experiência com condomínios, né, que é a nossa área, né, imobiliário e condomínio, mas fica à vontade e, mais uma vez, obrigado. Nada, obrigada eu pela oportunidade. Ser empreendedor realmente, conforme eu havia falado no início, não é fácil, né? Te confesso que eu não me imaginava como empreendedora, né? Eu sempre fui daquela que amava a minha segurança financeira, eu amava ter o controle, né, entre aspas, das situações. E no ano passado, em 2022, em agosto, eu decidi encerrar um ciclo que foi um ciclo muito bonito, muito importante na minha vida, onde eu fiquei numa empresa, uma administradora de condomínios por 15 anos, né? Então, assim, quando eu fiz 15 anos, eu pedi para poder sair da empresa. Eu entendi que aquele era um momento de eu alçar novos voos, né? A gente chega um momento da vida que a gente cansa de algumas rotinas, né? E eu não me imaginava cansando da empresa onde eu trabalhava. E eu não cansei deles efetivamente, eu cansei daquilo que eu fazia. Eu achava que eu poderia mais. E foi o momento que eu decidi encerrar esse ciclo. Foi um processo onde a empresa não queria, eu, de certa forma, também não queria, mas eu entendia que eu precisava, a partir daquele momento, alçar novos voos. Então, eu decidi pedir para sair da empresa e fui muito bem recebida, muito bem acolhida naquele momento. E eu falei, olha, agora é hora, eu não estou indo para a concorrência, eu estou aqui, eu vou ficar tocando os meus projetos. A minha intenção não é ir para nenhuma outra administradora que seja concorrente, porque o que eu fazia lá era algo muito específico, era venda de serviço de administração de condomínios. A gente sabe que quando você é comercial em qualquer lugar. Só que a venda do serviço de administração de condomínios é algo que é realmente muito complexo, né? Então, assim, a gente vende um serviço onde a gente tem que entender de Código Civil, de assembleia, de síndico, de condôminos. Então, assim, é algo que é realmente muito complexo. Então, eu não ia para a concorrência, eu não ia fazer isso com a empresa que eu tenho tanto carinho até hoje. Então, foi uma escolha realmente para eu alçar novos voos. E aí eu saí de lá e recebi uma proposta muito, muito importante de um banco para eu ser regional deles aqui
E aí eu atuaria também com condomínios, também com síndicos, né? No processo de abertura de contas, de um novo nicho. E aí eu falei, não queria não, né? Fiquei um mês em casa. Falei, mas eu vou topar esse projeto, que é algo bem diferente do que eu fazia. De certa forma, eu vou continuar na minha zona de conforto de lidar com síndicos, mas, em contrapartida, é um produto novo, é algo diferente. E foi a partir desse momento que eu topei. Mas também, 2 meses depois, eu vi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu vi que aquilo não fazia sentido para mim, porque eu realmente não queria mais trabalhar para nenhum CNPJ. Então, eu adquiri uma franquia de mini mercado. Então, hoje eu tenho uma franquia de mini mercado, né? Eu sou franqueada. Essa franquia, a gente fez a instalação deles em novembro do ano passado. Então, é uma franquia de mini mercado, né? Aqueles por honestidade. E aí eu decidi tocar a partir de janeiro o meu projeto. Só que eu falei, primeiro eu vou descansar um pouco a minha cabeça, deixa eu começar a tocar isso a partir de fevereiro, efetivamente, porque eu não tinha respirado. Eu saí de uma empresa e entrei para outra. Então, eu optei por ir descansar um pouco. Então, eu fiquei em janeiro todo descansando, e a partir de fevereiro eu falei, mãos à massa, vamos lá, que eu preciso fazer esse negócio acontecer. Mas essa experiência que eu tive no banco foi algo muito importante, que me abriu os olhos para uma nova oportunidade que eu não enxergava. Porque toda administradora que eu chegava, eu parei de atender somente síndicos e eu atendi administradoras também. Toda administradora que eu chegava, alguém queria me contratar. Falou, Fernanda, poxa, você tem experiência de mercado, coisa e tal. Você não quer ser minha gerente? Você não quer trabalhar comigo? E eu recebi muitas propostas. Aí eu falei, poxa, aí tem um nicho bacana de mercado, que é algo que é uma dor de várias administradoras, é uma dor de vários empreendedores que trabalham com o segmento condominial, que ele efetivamente não entende muito bem nesse processo de negociação com o síndico. Então, às vezes, ele tem um produto muito bom, mas ele não sabe se vender. Então, quando eu vislumbrei essa possibilidade, eu falei, olha, eu acho que é a oportunidade de eu ajudar muita gente no mercado, eu ajudar várias empresas a se comunicar com esse síndico. E foi muito bacana, porque eu acho que o empreendedor ele precisa ser audacioso, ele precisa ter coragem. E eu conto, até o Vanderlei de Secov contou isso. Obrigada, Wagner. E aí o dono do Secov, o diretor lá do Secov, o Vanderlei, ele até contou isso no meu último workshop, né? Porque eu encontrei com ele no meu último dia de banco, e aí ele falou para mim, Fernanda, vamos fazer o seguinte, eu tô precisando de um patrocínio. Eu falei, olha, eu vou logo te avisando que o banco não tem apetite comercial. Aí ele falou, então vem fazer um curso comigo no Secov. Eu falei, eu já fiz vários. Aí ele, sério? Eu falei, eu fui de administradora, 15 anos, coisa e tal, e contei minha história para ele. E aí ele virou para mim e falou assim, bacana. Eu falei, mas sabe o que acontece? Vocês precisam de um curso de vendas. Eu falei para ele. Aí ele olhou para mim, muito espantado, né, com a audácia, a coragem dessa menina aqui. E aí ele falou, tá, me manda seu currículo. E aí naquele momento eu falei, gente, olha o que eu fiz. Eu sou muito audaciosa mesmo. E aí eu mandei o currículo para ele. Ele me chamou para uma aula expositora e eu fui muito honesta para ele. Eu falei, eu nunca dei aula. Eu dei alguns workshops, mas eu nunca dei aula para nenhuma instituição. Então, porque eu acho que quando você é honesto, eu acho que as portas se abrem e as pessoas entendem quem é você, quem é a sua essência. E aí eu falei isso para ele, ele topou, eu fui lá, fiz a minha aula expositora, ele perguntou para mim, você nunca foi professora? Eu falei, nunca. Ele, meu Deus, você nasceu para dar aula. Eu falei, que ótimo, estou descobrindo um novo nicho. Além de vendedora de administração de condomínio, locação, que é tudo que eu tenho expertise no mercado. Então eu fui lá, passei meu currículo para ele, eu falei, olha, eu sou formada, tenho MBA em gestão comercial, sou formada em marketing, tenho X anos de mercado, e aí passei todo o meu currículo para ele, e aí foi lançado o meu primeiro workshop, que aconteceu em maio, e de lá para cá as coisas vêm acontecendo na minha vida. Então, assim, empreender não é fácil realmente, né? É um desafio diário. A gente precisa se reinventar. Mas também, se a gente ficar nessa zona do comodismo, né? Nessa zona de conforto, de achar que as coisas vão acontecer porque eu mereço, simplesmente elas não acontecem porque você merece. Elas acontecem porque você corre atrás, porque você faz a sua parte, porque você dá o seu máximo, porque você tem disciplina, você tem comprometimento. Então, as pessoas precisam entender isso. Se elas têm comprometimento, têm disciplina, têm foco, né?
é resiliente, eu falo que a minha maior característica é ser resiliente. Isso foi desde sempre. Então, quando eu perdi o meu primeiro cliente lá na administradora onde eu trabalhava, que eles... eu lembro que o meu chefe, na ocasião, ele falou para mim assim, Fernandinha, escuta bem o que eu vou te dizer. Você precisa ter a sua curva de recuperação muito mais rápida do que a sua curva de declínio. E aquilo eu levei para a vida. Então, hoje, eu falo, eu me permito ficar chorando, aborrecida um dia. Claro que a gente fala, não em casos de luto, uma doença na família, mas todas as outras coisas, é isso. Você fica mal um dia, levanta a cabeça, vai lá e tenta de novo, vai lá e faz a sua parte. Então, enquanto empreendedora, eu me tornei mais resiliente ainda. Porque os nãos sempre vão vir. Agora, a capacidade de lidar com eles, o que você faz com ele é o que vai mudar a sua história. E a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa sair desse padrão vítima e achar que tudo é culpa de alguém, culpa de uma sociedade, culpa de alguém que não concorda com o que a gente faz. Então, eu acho que esse é um padrão que eu adotei para minha vida e que vem dando muito certo. Pô, sabe uma coisa que eu sempre percebi em você? É que se eu posso traduzir tudo isso em uma frase, você tem uma comunicação assertiva focada para resultado. Eu acredito que é isso que você sempre entrega, tanto nos seus workshops, que eu já participei de alguns, nas suas mentorias. Não é à toa que você também me ajuda nas mentorias, né, no posicionamento. Então, eu sempre vejo que a sua comunicação é assertiva para o resultado, para o teu mentorado sair dali sendo uma pessoa melhor e também um profissional que consegue atingir, né, novos resultados. E eu queria saber de você se essa afirmação está correta, se você vê algo diferente, e também que você pudesse comentar, né? Porque você não buscou oportunidade, você se posicionou no mercado, né? E com aquela oportunidade. Né? Não foi uma busca, foi um posicionamento seu, algo bem diferente. Eu trocaria por criação. Eu acho que a gente precisa aprender a criar oportunidades, né? Essa coisa que você me fala assim, eu acho que você tem uma comunicação muito assertiva, né? Eu vou, realmente, os meus mentorados, assim, eles brincam que às vezes eu sou um pouco braba, né? Você vivencia isso comigo. Mas eu sou focada em resultado. Porque eu acho que, assim, se eu entro na sua vida, eu tenho que, no mínimo, fazer alguma diferença. Porque eu brinco também com os meus mentorados que aqui não é para ser confortável, né? Aqui é para justamente que eu possa tirá-los da zona de conforto. E às vezes dói, mudar dói, né? Ninguém quer mudar. Mudar dói, é algo que assim, incomoda. E isso, falando pelo lado da neurociência, falando pelo lado da psicologia, nós temos um padrão comportamental, isso é de todos nós, seres humanos, que o nosso cérebro ele tem a função de otimizar processos e diminuir gastos energéticos. Então, isso é um fato. Então, todo mundo que precisa sair dessa zona de conforto, automaticamente vai falar, não vou fazer. Não está desconfortável. E eu falo isso para os meus mentorados. Eu falo, olha, se você não fizer, eu vou ser obrigada a te demitir. E é engraçado. Semana passada, uma mentorada minha tomou um susto. Ela falou, você vai me demitir? Eu falei, sim, porque meu tempo é precioso. Eu tenho pessoas que querem o meu tempo, então eu estou aqui fazendo o meu 50%. Você tem que fazer os seus 50%. Porque para a gente dar certo, Rômulo, a gente precisa pôr a mão na massa. Porque culpar o governo, a sociedade, a pessoa que passou pelo nosso caminho, que não foi uma pessoa boa, eu tive várias pessoas ao longo da minha carreira que não foram pessoas boas. Mas o que eu fiz com isso? Eu tinha duas opções. Ou eu sentava e reclamava, ou eu ia lá ou eu sentava e chorava, eu ia comprar lenço, ou eu ia ser a vendedora de lenços. Então, eu optei em ser a vendedora de lenços. A Mônica entrou aí, a Mônica trabalhou comigo há muitos anos atrás, há 20 e alguns anos atrás. Olha, eu entregando a minha idade aqui. Tenho 40 anos. A Mônica me conheceu aí com 18, 19 anos. E ela foi vendedora lá junto comigo, a gente trabalhou numa revista.
E, e ela sabe muito dessa minha essência desde sempre, né? Eu tenho esse padrão que é de realmente botar as pessoas para cima, de falar, vamos, você consegue, você é meu mentorado, você sabe. Eu falo, vamos, você consegue, você precisa executar. E esse padrão executor que eu tenho é justamente porque eu quero ver todo mundo voando. Eu quero ver as pessoas que estão ao meu lado subindo. Porque para te colocar para baixo, nós temos muitas pessoas na vida. Então, que você encontre pessoas que te dê a mão, que te levante, que fala, vamos, eu estou junto com você, vamos juntos. E quando a pessoa percebe isso e aproveita a oportunidade, ela tira o máximo de mim. Porque você sabe, as minhas mentorias, elas são aceleradas. Eu não tenho aquele padrão mentora que eu vou ficar ali cozinhando o meu mentorado para ele ficar muito tempo comigo. Eu não tenho isso. Eu aproveito aquela 1 hora ali integralmente, intensamente. Sim, isso é de verdade mesmo. A cada momento que você fala, até nas dinâmicas, né? É dinâmica, né? Que fala, eu esqueci. Né? Nas dinâmicas Nas que ferramentas. ferramentas. Nas ferramentas. As ferramentas que você propõe e você está ali, você está do mesmo lado auxiliando e fazendo a gente, né, o mentorado, a criar, a pensar, a se movimentar e encontrar aquele ponto crucial para ele tanto melhorar e tanto dar foco, né? Tanto a qualidade e a fraqueza, os defeitos. Você tem que melhorar as fraquezas, né? E intensificar as suas forças, né? Exatamente. Tanto é que eu trabalho SWOT, né, com os meus mentorados. Então, assim, é uma ferramenta do marketing que eu trago para dentro desse processo de autoconhecimento. Por exemplo, muitos dos meus mentorados, eu falo, a minha mentoria sempre vai ser voltada para a inteligência emocional também. Por quê? Se você não se conhece, se você não entende onde você se sabota, a probabilidade de você gerar um resultado diferente é muito pequena. Então, a gente precisa identificar esses padrões sabotadores, foi o que você fez, e falar, dar nomes para eles mesmo. Quem eu sou? Eu sou aquela pessoa muito prestativa, muito boazinha, né? Que eu acabo me prejudicando por vezes. Eu sou aquela pessoa vítima. Eu sou aquela pessoa que passa o tempo inteiro culpando a tudo e a todos, ou eu simplesmente vou lá, arregaço as mangas e faço dar certo? Porque se hoje a minha empresa não desse certo, a responsabilidade era de quem? Minha. Então, as pessoas precisam trabalhar essa autorresponsabilidade. Porque eu estava numa empresa de 15 anos, onde eu era querida lá, eu tinha um bom... como é que se fala? Uma boa relação com as pessoas. Eu tinha uma relação excelente. A empresa me conhecia do meu trabalho, mas as pessoas precisavam entender que o que eu tinha para oferecer era um algo a mais. Então, quando eu assumo a autorresponsabilidade de vir para o mercado condominial, ensinar as pessoas a venderem um serviço de administração, ensinar as pessoas a venderem um serviço de locação de uma forma que eles não percebiam, essa que é a chave da questão. Então, por quê? A gente precisa aprender a vender com inteligência emocional. O vendedor, ele está muito acostumado a lidar com pequenas frustrações e não ser resiliente. Então, por exemplo, eu ontem estava no treinamento da Sampaio, da equipe deles, né, de locação. Lá eles trabalham com locação. E eu falei muito sobre esse poder da comunicação. Como você se comunica para você gerar um resultado diferente para a sua empresa. Como funcionam os seus padrões de comunicação via WhatsApp? Então, esses padrões comportamentais que muitos dos nossos corretores, vendedores, consultores, né? A gente tem algumas nomenclaturas no mercado, oferecem, eles às vezes não trazem o resultado necessário para a organização que eles trabalham. Então, assim, em 2020, foi o ano da pandemia, eu só ouvia todo mundo dizendo, meu Deus, está muito fraco, meu Deus, está muito fraco. E foi um ano que eu ganhei mais dinheiro. Eu surfei na crista da onda. Eu bati todos os recordes da empresa naquele ano. Mas por quê? Porque eu entendia que eu precisava fazer algo diferente.
Foi, no, E a atenção plena no foi nesse cliente. período que eu mais aluguei. Teve um mês que eu aluguei 12 imóveis. Em um mês. Teve um mês que eu fechei 15 contratos de administração de condomínios. Um único mês, que foi o mês de outubro. Então, assim, no mês de setembro eu fechei 12 contratos de administração de condomínios. Então, isso para uma administradora, né? Oh, o doutor Francisco Nazaré entrou aí. Muito boa tarde. Boa tarde, doutor. A administração de condomínios é algo realmente que é complexo. Não é fácil você vender o serviço de administração de condomínios, o serviço de locação. A gente sabe muito bem disso. Então, se você é mais um do mesmo, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Sim. Eu queria te perguntar, mas antes vamos cumprimentar como padrinho entrou aí, Francisco, pessoal da Dr. Vera, né? Doutora Vera. A Vanessa, olha, hoje o post, eu vou falar só porque ela está aqui. A postagem que eu fiz hoje do feedback foi dela. Foi um feedback muito legal desse encontro que a gente vem tendo na Sampaio, que já estamos aí juntos um mês e pouco. E ela faz parte da equipe lá comercial. A Jaque, o Paulo, a Mônica, a Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Muito obrigada pela presença. Obrigado aí a todo mundo que está acompanhando. Eu gosto de falar muito de locação, né? Que eu também sou do mercado imobiliário, né? Apesar de hoje eu comunicar sempre condomínio, mas minha especialidade no mercado imobiliário sempre foi locação e administração, né? Então, eu sempre tinha um diferencial que me fazia fechar muito a locação, que era a comunicação. Porque o cliente, ele não quer o imóvel, ele quer a segurança do negócio na locação. Aí agora eu vou cobrar a mentoria, porque aí tem cliente, aí eu vou cobrar. Mas o cliente ele não está se preocupado com o imóvel. Porque imóvel ele entra no site, aquele imóvel na maioria não tem exclusividade, está com 10, está com a tua imobiliária e com outro. Qual o diferencial da sua? Ele quer a segurança. Ele quer saber que ele vai fechar aquele contrato ali e vai ficar bem. Né? Não quer aquele corretor que vai vender, depois vai ter os problemas, porque tem problema. A administração de imóvel é chato. É chato, mas eu gosto, né? Então, mas é chato, é muita burocracia, tem que cuidar de muita coisa. Só que a equipe tem que estar bem preparada. E a empresa tem que ter um bom apoio, né, para poder gerar esses problemas. Agora chega de mentoria. A gente vende sonhos, né? O que a gente vende não é um produto tangível, né? Eu não consigo virar para você e falar assim, olha, eu estou vendendo esse copo aqui, ele é térmico, ele tem uma capacidade de não sei quantos litros. Não é isso que você oferece. Você oferece algo que não é tangível, que ninguém consegue pegar, é um produto totalmente intangível. Então é algo que a pessoa compra aquilo que o vendedor vende. Então, assim, o que você vende é o que a pessoa vai comprar. É a credibilidade. Então, assim, o vendedor, ele precisa entender que, primeira coisa, ele precisa aprender a fazer rapport com os seus clientes. Que os vendedores, basicamente, não sabem. Por quê? Porque se você gera uma conexão genuína com aquele cliente, se você gera uma conexão que ele sente confiança em você, a probabilidade desse cliente ficar com você é muito grande. A probabilidade de ele te indicar é muito grande. Então, assim, o vendedor, ele precisa aprender a passar confiança para quem está comprando. Ele precisa se identificar com o vendedor, ou seja, ele precisa ter uma conexão com aquele vendedor, porque se ele vai comprar algo que não é tangível, ele vai comprar o que você fala. E a segurança na voz, essa segurança que você falou também da imobiliária, mas a segurança na voz, né, a clareza na comunicação, é o que vai fazer com que você tenha sucesso ou insucesso no seu processo de vendas. É isso. Então, isso mesmo. Pode falar. Não, eu ia concluir que é justamente isso, né? Quando você se posiciona bem, que é algo que a gente já fez, a gente comunica bem, a gente vai conseguir aquele cliente. E mesmo se eu não conseguir, teve muito cliente que eu não consegui naquele momento. Mas anos depois ele me procurou. Teve
gente estava me procurando agora, esse mês, um imóvel que eu trabalhei 4 anos atrás, vindo me procurar. Pessoa que eu nem sabia que tinha um contato ainda, mas me procurou, porque lembrou, né, da segurança que eu entrego. Exato. Ó, para você ter uma noção, eu falei muito sobre essa capacidade de ser resiliente, né? Essa capacidade de acreditar, ir lá e fazer dar certo. Eu tinha um condomínio que ele tinha 400 e poucas unidades. Não vou dar o número exato dele para ninguém saber onde ele fica. Em Jacarepaguá. E esse condomínio, eu fui na primeira assembleia, eu perdi. Era uma proposta de gestão que oferecia administração, sindicatura, gestão operacional, administrativo. E aí eu perdi a primeira vez. Aí eu fui no segundo ano. Aí eu perdi o segundo ano. No terceiro ano, quando eu fui, tinha uma senhora lá que ela falou para mim assim: minha filha, você aqui de novo? Falei, estou aqui de novo, mas hoje eu vou ganhar. Ela, se fosse eu, já teria desistido. Eu falei, olha, eu não vou desistir porque hoje eu ganho. E a minha diferença de contrato para o meu menor concorrente, quer dizer, para o meu concorrente que estava abaixo de mim, foi de 10 mil reais. Então, eu fechei um contrato de 35 mil e o dele era 25 mil. Então, naquela ocasião, eu olhei para ela olhou para mim, ela não acreditou que eu tinha conseguido naquele momento. Mas a resiliência precisa fazer parte do vendedor. E por que eu estava lá todos os anos? Porque foi isso que você falou, a pessoa lembra de você. A pessoa lembra daquilo que você entrega. A pessoa lembra da relação que ela construiu com você naquele momento. Então, eu estava lá durante 3 anos persistindo porque as pessoas sabiam quem eu era. Então, quando a gente faz um bom trabalho no mercado, a gente vira referência. Então, para a gente virar referência, a gente precisa entregar o máximo que a gente puder em relação aos nossos valores. Porque as pessoas compram são os nossos valores, porque você não vende algo que seja tangível. Sim. Nanda, agora que a gente entrou nessa falar mesmo de condomínio, queria fazer até uma pergunta agora na sua visão do síndico, né? Essa sua experiência aí de vida, né, de administradora, de banco, na sua visão, como que os sabotadores agem no síndico, já que o síndico é uma pessoa que tem que ter tudo alinhado, ele é o verdadeiro líder, tem que lidar com tudo. Como que o sabotador age nele? Hoje eu dou mentoria para alguns síndicos, onde a gente participa, eu auxilio eles no processo de negociação. Então, às vezes, o síndico ele não tem um poder de negociação. Às vezes, você tem alguém muito bom no conselho, que é um contador. Às vezes, você tem alguém muito bom no conselho, que já trabalhou com administração. Mas no momento de negociar com o fornecedor, de trazer clareza também para o fornecedor entender efetivamente o que aquele síndico precisa, ele não consegue se comunicar. Então, muitas das vezes, tem uma proposta que é ofertada que não é muito clara, ou um valor que é muito exorbitante, que não tinha necessidade disso. Para você ter uma noção, eu ajudei uma síndica na mudança de uma administradora, onde ela economizou 39 mil reais ano. Então, assim, essa é uma quantia muito expressiva para um condomínio de apenas 140 apartamentos. Então, se você olhar que 140 apartamentos, 39 mil, né, dividido aí pelo número de unidades, e justamente podendo ser revertido em benfeitoria para o próprio prédio ou em benefícios para os empregados, é um valor muito significativo. Então, eu acho que o maior sabotador do síndico às vezes, ele não saber negociar, às vezes não saber se posicionar diante de um conselho, porque às vezes tem conselho que quer manipular aquela administração. Então, eu acho que é importante que o síndico tenha essa visão. E até para os próprios conselheiros também, tá? Colocando do outro lado da mesa. Porque às vezes tem síndico que quer fazer tudo da forma dele. E às vezes ele acaba prejudicando o condomínio. Então, eu acho que precisa ter um equilíbrio aí entre as partes para que tenha sempre uma saúde financeira para o condomínio. Então, essa economia, quando você olha para os seus contratos, vou te dar um exemplo do ar-condicionado essa semana. Eu fiz uma cotação para a instalação de um ar-condicionado. O primeiro orçamento que eu recebi foi de R$ 950. E é uma pessoa que eu tenho confiança, que eu sei que faz um bom trabalho. R$ 950, falei, nossa, tudo bem, já volto. Fui pedir orçamento para outros dois. Um me cobrou 500, eu achei muito fora, e o outro me cobrou 700. E aí eu voltei para esse primeiro. Falei, olha,
eu estou voltando apenas porque eu gosto de você e eu vou te dar a oportunidade de rever o seu valor. Recebi 2 orçamentos e passei para ele. E ele voltou, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar em 700. Então, assim, o que mostra isso? Se eu não fosse pedir, eu não teria. Eu ia pagar os 950. Então, enquanto fornecedores e enquanto síndicos, eu acho que a gente tem que buscar sempre um equilíbrio financeiro. E é isso que eu faço. Às vezes, o síndico não precisa trocar aquele fornecedor, mas ele pode conseguir ter um valor mais justo com a mesma prestação de serviço, que é a prestação de serviço que ele gosta. Por quê? Se o fornecedor entender que ele, para captar um novo cliente, ele vai demorar mais, que às vezes o fornecedor também não tem essa percepção, ele prefere perder esse cliente. E se o síndico perceber que essa troca de fornecedor às vezes pode não atender ele da forma como ele gostaria e às vezes gerar um desgaste maior, ele volta para barganhar com o fornecedor. Então, hoje eu tento fazer essa conciliação entre os dois, né, essa mediação entre os dois nesse processo de negociação, para que o síndico tenha uma negociação mais justa e que o fornecedor também faça um valor mais justo, para que ambas as partes fiquem satisfeitos, sabe? Mas eu acho que o maior sabotador hoje de um síndico é justamente não saber negociar as dores que ele tem com os fornecedores que ele tem. Sabe que um detalhe, isso é importante que eu não vejo, né? Eu particularmente não vejo por aí, né? A gente não está falando do síndico sobre conhecimento de lei, conhecimento de gestão, porque o síndico tem isso, mas muitas das coisas que derrubam os síndicos é insegurança, é acomodação, ele não consegue se posicionar, aprovar uma previsão orçamentária que ele consiga trabalhar, ele não consegue aprovar melhoria, obra, porque ele não tem aquela característica de como um negociador, como um líder, como aquela pessoa que ele vai se posicionar à frente do condomínio e buscar melhor questão. Né? Ele pode, muitos casos eu já vi síndicos com os melhores prestadores, aqueles que atendem há anos, atendendo o condomínio. Sim. Mas esse tempo todo não buscou uma segunda opinião, não fez uma pesquisa de mercado. Aí quando foi ver o preço está exorbitante, porque está pagando isso, e aí na hora de trocar, você fica mal. Exatamente. Então você não tem esse posicionamento para estar negociando, né? Justamente quando você tem um bom prestador de serviço. Exato. E o que acontece bastante também, Romulo, é porque o síndico ele não tem a autoridade que ele precisa, às vezes, dentro de um condomínio. Então, assim, eu já vi muitos síndicos excelentes, que eram excelentes em financeiro, eram excelentes em lidar com pessoas ali naquele dia a dia, eram pessoas humanas, eram pessoas gentis, mas não tinham autoridade. E assim como qualquer líder, eles precisam ter uma autoridade. Eles precisam entender. Obrigada, Wagner, obrigada. Eles precisam entender que se você não conseguir ter a autoridade que você gostaria para passar essa segurança para os condôminos, a probabilidade de eles comprarem a sua ideia, a aprovação de uma previsão orçamentária com reajuste mais robusto ou uma melhoria, uma cota extra que seja importante para o condomínio, ele não vai segurar, ele não vai conseguir segurar o argumento dele, segurar o posicionamento dele para que ele possa, a partir daquele momento, dar uma nova direção para um condomínio. Então, síndico inseguro, síndico que não tem autoridade, dificilmente ele consegue negociar com o fornecedor, fazer aprovações com os condôminos, lidar no dia a dia com esses condôminos de forma incisiva. Às vezes a gente precisa ter essa postura. Às vezes a gente precisa ser mais incisivo para que a gente possa ter um resultado diferente ali internamente. Sim. E também o síndico, ele tem um caso, né, que eu fui testemunha, né? Teve uma síndica, né, que ela foi levar para uma assembleia para aprovar, né, um benefício para o condomínio. Ela já tinha
né, feito uma assembleia antes para tratar, tirar dúvidas, já tinha apresentado. Ela não teve a segurança para decidir sobre aquilo. Exato. Exato. Aí ela tinha uma empresa que tinha melhor benefício, melhores preços. Ela levou novamente uma nova assembleia, deixou ali os moradores questionarem novamente. Aí ela abriu para a assembleia e o morador escolheu a pior proposta, para você ver. Economicamente. Eu conheço a síndica, eu virei, olha, você é a síndica. O poder da caneta, da decisão é seu. Aí ela comentou comigo, mas aqui no condomínio eu gosto de abrir para a assembleia. Nem tudo se abre para a assembleia. Se você é a decisora e você tem algo na sua mão que você prefere, porque é a melhor decisão para o condomínio, você tem que ser neutra. Então você tem que votar o melhor para o condomínio. Você precisa decidir se posicionar. Então ela abriu para a Assembleia pegou, votou, claro, vão ter a melhoria, mas não na melhor condição. Teve um prejuízo. Até porque os condôminos eles vão estar sempre focados em preço, né? E essa apresentação do síndico, ela precisa ser com segurança. Se ela fez uma validação das empresas, ela precisa fazer essa apresentação de forma clara, de forma objetiva. Porque foi o que eu iniciei a live falando. Nós precisamos aprender a nos comunicar. Porque as pessoas não têm clareza naquilo que elas falam. Elas não têm clareza naquilo que elas gostariam de ter. Então, antes do síndico ter a opinião de alguém, de um morador, né, que fechasse com ele, ele tinha que levar isso para os condôminos, sabe? Tinha que fazer uma apresentação prévia, uma organização antes, uma reunião antes, para poder apresentar as propostas. Por quê? No momento da assembleia, o calor da emoção ali é muito forte, é muito intenso. E é cada um querendo defender o seu. Então, se você não faz isso previamente, a probabilidade de você conseguir uma aprovação é muito pequena. Sim. E às vezes tem até caso, isso pode acontecer, porque não, a gente sabe que o ambiente condominial, o ambiente de assembleia é um ambiente político. Sim, né? E os moradores estarem votando em algo contra a decisão daquele síndico para prejudicar o trabalho dele e ter desculpas para criticá-lo depois. Rob, tu tá viajando? Não, isso acontece. Isso acontece muito, é mais corriqueiro do que imagino. Sim, exato. Eu acho que assim, o síndico, a partir do momento que ele aprende a comunicar, ele consegue se libertar, né? Eu falo que o conhecimento liberta. Então, e isso serve para todos nós, enquanto pessoas, empreendedores que lidamos com outras pessoas. O conhecimento, ele te liberta. Então, quando você entende quais são as suas fraquezas, quando você entende como você pode melhorar, quando você entende o que você pode oferecer de melhor para o outro, a probabilidade das suas negociações darem certo, elas são muito maiores. Sim, exatamente. Nanda, você pediu para eu te avisar, a gente está chegando aqui nas 18 horas, né? Você provavelmente tem mentoria, porque a agenda não para, mentoria 24 horas por dia. Não é nada, não é nada. Hoje eu comecei às 6h30, hoje a minha primeira mentorada é de 6h30 da manhã. Cara, 6h30 eu não sou ninguém. Não, até que eu acordo bem. A minha primeira mentorada... Na verdade, eu só tenho 2 nesse horário, né? Então, o resto da semana eu consigo descansar um pouquinho mais. Aí eu quero mais uma vez te agradecer, quero te parabenizar, né? Hoje, Dia do Empreendedor, te parabenizar por tudo. Você realmente está fazendo um trabalho maravilhoso. Né? Obrigada. Nós estamos, né? Você também no Condonecta, tá? Graças a Deus está indo bem também. Graças a Deus, obrigado. E eu queria deixar esse momento aqui para você poder falar um pouco justamente da sua participação, porque você faz parte do nosso clube, né, o Clube de Negócios, CNB, né, do Condonecta, e eu gostaria que você pudesse falar com ele, inclusive nessa busca, né, os prestadores de serviços no clube, essa veiculação
deles como prestadores para melhor atender as dores dos síndicos e também a sua participação lá. E mais uma vez te agradecer. Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente falar sobre essa questão da venda, do empreendedorismo, de a gente disseminar essa informação, né? E trazer essa inteligência emocional para os vendedores, que eles precisam ter inteligência emocional efetivamente para vender mais. Né? Então, assim, muito feliz de participar do Condonecta, de estar lá contribuindo com vocês, de vocês contribuírem com a gente, porque é um grupo de network onde a gente tem essa troca. Isso é muito bacana, porque os empreendedores precisam cada vez mais estarem unidos para poder somar com as forças, né? Para que a gente tenha aí cada vez mais apoio, porque empreender não é fácil. Mas quando você está num grupo, né? Eu iniciei falando sobre o provérbio africano que fala: se você quer ir rápido, vai sozinho; se você quer ir longe, vai acompanhado. Então, eu acho que essa questão do Condonecta, de um grupo de networking, onde você pode dividir, as pessoas podem te indicar, você pode vender o seu serviço lá dentro, isso é muito bacana. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter cada vez mais essa sinergia, essa união, para poder fazer o grupo crescer cada vez mais e somar com quem estiver chegando também. Porque a gente sabe o quão bom é você contribuir, né? Eu sou muito da teoria de quem divide multiplica, então, para mim, estar lá com vocês, somar, aprender também é muito bacana. Olá, Exatamente. Davi. Nosso amigo aí, meu irmão Davi entrando aí, ele também faz parte do nosso clube, né, da Action, a cadeira aí de gestão esportiva. Obrigado pela participação. Também fica aqui o convite, né? Dia 17 a gente tem uma reunião, debate, né, de síndico. A gente vai receber a Rosária, ela é uma síndica no Leblon, síndica profissional, ela tem alguns condomínios, ela vai apresentar, vai trazer essa questão da apresentação, né, a visão do síndico sobre a apresentação, né, dos prestadores de serviços, vai trazer essa pegada. Dia 17, 20 horas, né, vai ser online também no Zoom, e a gente já está buscando aí a parceria com os espaços, tudo mais, logo tem novidade, mas fica aí o convite, quero que você esteja lá, quero que você depois medie, né, o debate lá. Vamos sim, vamos agendar isso. Semana que vem eu tenho uma live com o Davi, dia 9. Show de bola. Então manda lá para eu divulgar também vocês, né? E mais uma vez agradecer. Quero agradecer você, agradecer a todo mundo e pode fazer aí a sua consideração final, qualquer aviso que você queira dar. Eu somente agradecer, realmente eu acho que é uma oportunidade sempre quando nós podemos falar, principalmente nessa questão do empreendedorismo, até para dar força e coragem para as outras pessoas, porque a gente sabe que a vida é feita de desafios, mas é importante que a gente aprenda a superá-los com resiliência. Então, eu acho que vendedor, empreendedor precisa muito dessa resiliência. Quem precisar, quiser tirar qualquer dúvida sobre o processo de mentoria, consultoria de vendas, treinamento, workshop, fica à vontade para me chamar via direct. Vai ser um prazer marcar uma reunião para poder te explicar um pouco mais de como é que funciona esse processo aí de mentoria, que tem alavancado aí algumas empresas e alguns dos meus mentorados. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Finalmente saiu, né? Depois de um tempo, né? A gente conseguiu agendar essa live. Então, muito obrigada. Boa noite. Já tinha tanta convidada até hoje que eu tive que esperar todo mundo passar para conseguir fazer. Pois é. Mas tá ótimo. É tudo no tempo certo. Sim. E logo a gente vai estar no YouTube e no podcast. Vamos sim. Abraço, pessoal. Beijo, Boa gente. tarde. Muito obrigada. Beijo. Tchau.